queridos amigos do podcast Conversando com Kardec. Hoje vamos tratar da nossa aula 63, pedindo a Deus e a Jesus que possa estar conosco, nos auxiliar e abençoar os nossos lares. Hoje o nosso tema é a dupla vista, e esse tema ele continua lá no capítulo 8º, que é da emancipação da alma, ainda na parte segunda, e ele começa exatamente na pergunta 447. Então, a primeira pergunta, né, ela já vai direto a relacionar, né, perguntando se os fenômenos que a gente designa segunda vista têm alguma relação com sonho e com sonambulismo. Então aqui a gente começa sem ter a verdadeira noção do que na época, Kardec entende como segunda vista. Então a gente vai adiantar aqui o que está sendo tratado nesse tema, porque a segunda vista é exatamente a capacidade do indivíduo encarnado ver alguma coisa onde ele não está presente. Então ele está presente num local, mas ele consegue ver alguma coisa que se desenrola noutro local. Então isso é o chamado de segunda vista. E a pergunta, então, que Kardec faz aos espíritos é se isso tem relação com o sonho e com o sonambulismo. E os espíritos dizem que tudo isso é a mesma coisa, né? Ou seja, o que é a segunda vista? Por que um espírito encarnado consegue perceber alguma coisa que está fora do seu ambiente físico, ou que está em outro ambiente físico? Exatamente porque o espírito se liberta do corpo físico, né? Ainda que ele não esteja adormecido, ou seja, ainda que ele não esteja dormindo, né? O espírito vai se distanciar daquela realidade física, ele vai continuar preso ao corpo, né, que a gente sabe dessa necessidade. Se ele não assim o fizesse, ele provocaria, né, se ele rompesse o laço dele com o corpo, ele provocaria a morte do corpo físico. Então ele se mantém ligado ao corpo físico, mas ao invés de se manifestar naquele corpo físico, ele vai então se dirigir a outro local em espírito e vai lá perceber o que de fato lá está acontecendo. É semelhante ao sonâmbulo, então, né? Semelhante ao que a gente faz no sonho, quando a gente muitas vezes se desprende do nosso lar, onde o corpo está dormindo, e vai ter com outros espíritos, né? Nós tratamos aqui em locais onde vão se reunir grupos de espíritos, visitar alguém, ver uma pessoa amada. Então, a situação é a mesma. A segunda vista é quando você, lá vendo alguma coisa, você traz essa recordação e consegue manifestar o que você viu. E aí, quando se confirma que realmente aquilo aconteceu, você teve um fenômeno comprovado de segunda vista. Na questão seguinte, é perguntado se essa faculdade, não, a segunda vista é permanente. Por que faculdade? Faculdade no sentido de que nós temos outras faculdades, né, que são os nossos sentidos, né? Nós temos a faculdade, por exemplo, da visão, nós temos a faculdade do tato, assim como nós temos também a faculdade, né, de, por exemplo, a intelectualidade. Então, é permanente a faculdade. O exercício não, ou seja, um determinado espírito pode ter essa faculdade, mas não exercitar, não realizar esse desdobramento aí que permite a segunda vista. Aí eles fazem uma explicação dos mundos que são mais elevados, né? Que eles falam os mundos menos materiais. Mundos menos materiais que o nosso são mundos mais elevados, né? Então eles dizem que lá os espíritos se desprendem com muita facilidade, muito mais facilmente do que nós. E aí, uma vez desprendido, eles entram em comunicação com os outros pelo pensamento, né? Pode ser pela linguagem articulada, né, que é a linguagem essa que o som se propaga através do uso da linguagem, né? Ele propaga esse som.
mas pode ser simplesmente pelo pensamento, né? Conforme a evolução e conforme a circunstância e a necessidade. Então, se ele se desprende mais facilmente, se eles podem entrar em comunicação apenas pelo pensamento, então eles têm muito mais facilidade de provocar essa segunda visão. E então, lá nesses mundos, essa faculdade é praticamente permanente. O espírito consegue, com muita facilidade, estar num ambiente com o seu corpo físico e ir lá num outro ambiente e perceber o que lá está acontecendo através dessa visão, né? Que é a visão da alma. E essa realmente é a razão pela qual eles se manifestam mais facilmente, né? Do que nós que estamos encarnados num corpo mais grosseiro. Estando eles, então, num mundo que é menos material, essa facilidade de comunicação, como a facilidade de ocorrer segunda vista, é muito maior porque eles estão menos presos à matéria. Essa é a verdadeira explicação. Na questão seguinte, a pergunta é se essa segunda vista se desenvolve espontaneamente ou se pela minha vontade eu posso desenvolvê-la, né? Pela vontade daquele que tem a segunda vista, a gente pode desenvolver ela. Ou simplesmente ela se dá de maneira espontânea. Então, os espíritos nos dizem que a segunda vista, frequentemente, ela é espontânea. Né? Ela vai surgir, o indivíduo não vai ter, através da sua vontade, provocado isso. Mas, muitas vezes, a nossa vontade pode ter um papel importante quando a gente se percebe que a gente é dotado dessa faculdade, a vontade de nós, vamos dizer assim, exercitar e aumentar a capacidade de uso, né, ela vai ser realizada na medida em que a gente tem essa vontade de que isso aconteça e pratica o esforço necessário. Né? Nós sabemos que se esta faculdade está ligada exatamente a se prender menos à matéria, o exercício natural para eu ter capacidade de uma segunda vista mais desenvolvida é eu tentar me desprender da matéria. É por evidente. Então, esse é o grande exercício. Se eu sou dotado dessa faculdade e se eu exercito o meu desprendimento das coisas materiais, por óbvio que a minha vontade de me desprender da matéria e, por conseguinte, de aumentar essa faculdade, a capacidade dessa faculdade vai acontecer, porque todo esforço é recompensado. Então, eles fazem uma relação, né, com as pessoas que são chamados adivinhos, né? E eles dizem, então, que alguns adivinhos, né, até têm uma certa capacidade dessa segunda vista, né? Então, eles dizem, toma, por exemplo, esses adivinhos, né? Verás que a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, verás que é a vontade, né? Então, vamos falar assim dos chamados adivinhos que são sérios, né? Que têm boas intenções. Eles tentam, pela vontade, desenvolver essa faculdade ainda mais. E aqueles que são bem intencionados, então, a vontade que eles têm de realmente se capacitar na segunda vista provoca o desenvolvimento cada vez maior. E aí, então, se eles conseguem isso, qualquer um que é dotado dessa faculdade consegue isso. Mas vamos sempre chamar a atenção. O que eu tenho que fazer para melhor me capacitar nessa faculdade da segunda vista, se eu for dotado dela? É o desprendimento da vida material. É isso que realmente é o exercício adequado para que eu possa, então, me desenvolver. E a 450, né, confirma o que nós dissemos, né, porque ela pergunta se a segunda vista pode se desenvolver pelo exercício. E a resposta é sim. É o que nós tínhamos acabado de falar. Qual o exercício? O exercício do desprendimento da matéria. Então, o trabalho sempre conduz ao progresso, né? E o véu que cobre as coisas, no momento que a gente tem menos ligação com a matéria, esse véu torna-se menos compacto. A gente consegue perceber além da matéria. Quando nós percebemos
e nos entregamos a somente as percepções da matéria, somente aos seus prazeres, seus gozos, esse véu, na verdade, ele vai ficar mais denso. E a gente vai ter menos condição de visualizar qualquer realidade fora daquela esfera física que tanto nos agrada, que tanto nos preocupa, que tanto toma nosso tempo. E aí, da 450, se desprende uma segunda pergunta que diz: essa faculdade prende-se à organização física? E a resposta é sim, né? Então, assim como a mediunidade depende de uma organização física, o sonambulismo, a segunda vista, também depende de uma organização física, né? Então, ela desempenha um papel. Não é só ela, mas ela desempenha um papel, né? Então, existem organizações físicas, existem corpos, né, que determinados espíritos habitam, que são refratários, que eles não vão conseguir nunca desenvolver essa faculdade quando encarnado naquele corpo. Então, precisa, sim, de uma organização também do corpo físico para que esse espírito consiga exercitar essa segunda vista. É por isso que a faculdade é permanente. Mas o exercício da faculdade, ele pode ser interrompido numa encarnação em que aquele espírito reencarnou num corpo que não tem organização física para ele exercitar a sua faculdade. Então, o espírito continua tendo a faculdade, continua tendo essa condição de exercitar a sua segunda vista, mas aquele corpo que ele encarnou naquele momento, naquela encarnação, não permite. Então, sim, depende das duas coisas, depende da parte do espírito, né, ter mais desprendimento à matéria, e depende também do corpo físico ser um veículo capaz de permitir isso quando ele está encarnado. Na pergunta seguinte, por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? E aí, se nós falamos que a segunda vista depende da organização física, né, pode ocorrer, né, que exatamente aquela condição física que o pai tinha e que lhe propiciava a segunda vista passe de forma hereditária ao filho. Então, nós teremos aí uma semelhança da organização física que requer para o exercício da faculdade sendo transmitida junto com outras qualidades físicas. Tá? E também pode ocorrer o desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação, porque muitos de nós também não somos chamados a atenção sobre a possibilidade de desenvolver essa segunda vista. E quando o indivíduo reúne as condições físicas e espirituais para realizar a segunda vista, e o seu pai, né, aquela pessoa que tem ligação nos seus antecedentes hereditários, pode ser uma avó também, um avô, né, educa, porque ele já tem um conhecimento de como é que ele se prepara para o fenômeno, educa, também pode acontecer da gente ver na mesma família o fenômeno, porque a educação daqueles que antecederam aquele espírito na família também pode ajudar, né, para que ele possa conseguir realizar semelhante exercício da faculdade. 452 pergunta se é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista, né? E aí eles concordam com isso, né? A resposta ela é uma assertativa, dizendo, inclusive, exemplos em que a segunda vista ela acaba se desenvolvendo. Quais são esses exemplos? Então eles falam a doença, a aproximação de um perigo ou uma grande comoção. Quando nós estamos numa situação dessas, a gente pode ter uma realização de uma visão que não é só do nosso ambiente físico, né? Então, quantas vezes a gente vê as pessoas já bem doentes, né, falarem que estão vendo, por exemplo, em vigília, né, acordados, falam do que está acontecendo, né, dentro daquele ambiente, no sentido espiritual, assim como em outro ambiente, né? Visitam familiares, recebem a visita de familiares, né? Então, esse estado, né,
em que algumas vezes o espírito se vê, que muda a sua situação emocional, inclusive, né? Permite que muitas vezes o espírito veja alguma coisa que os olhos do corpo não conseguiriam ver, né? Quando nós vemos também, muitas vezes, a pessoa diante de um grande perigo, ela tem uma visão que só os órgãos físicos não seriam suficientes para enxergar, né? Ou uma grande comoção, como a gente consegue muitas vezes ver além, né? É o que a gente diz, né? Eu vi além, né? Eu vi além do que o corpo físico podia me revelar. Então, épocas de crise, de calamidade, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral, né? Que mexem com o nosso moral, que fazem ele ser mexido, provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora, né, uma calamidade que é a pandemia. Pode ser que algum indivíduo encarnado tenha melhor desenvolvido a sua segunda vista, por exemplo, conseguir perceber como estão seus familiares em determinado momento de grande emoção, mesmo não estando no mesmo ambiente físico, porque eles estavam vivendo essa época de crise, né? E qual é a explicação para isso? A explicação para isso é que a providência divina na presença de um perigo, ou na presença dessas grandes emoções, nos dá um meio de invocar essa capacidade de ver além do que está em nossa volta, além do que os olhos físicos conseguem enxergar. Na verdade, a gente se eleva, né? Se eleva acima das coisas físicas. E aqui faz um comentário que todas as seitas e partidos que muitas vezes são perseguidos por falarem disso, né? Falam às vezes como se fosse força da mente, como se fosse telepatia, como se fosse visão à distância, né? Eles são perseguidos por falar isso, mas eles, muitas seitas e partidos falam disso, falam de possibilidade de você ver alguma coisa que não está na sua esfera física. Então, ver com os olhos da alma, essa é a segunda vista, mesmo quando está em vigília. Na questão seguinte, pergunta se a pessoa que tem segunda vista é consciente disso, se ela sabe que ela tem. E aí a resposta é que nem sempre. Claro, depende da pessoa se observar mais, né? Nós sabemos que hoje a gente vive uma fuga de nós mesmos, né? Nós nos ocupamos demais com as coisas externas a nós mesmos. Nós temos dificuldade de parar e nos perceber, nos conhecer. Então, muitas vezes a gente pode ter essa segunda vista, mas nunca parou para se observar, nunca parou para se estudar, né? E também porque, às vezes, para essa pessoa, ela até percebe, mas ela acha que todo mundo tem, que aquilo é natural, né? Então, eles imaginam, eu consigo, né, ter, por exemplo, uma intuição, ter, por exemplo, uma visão de que a coisa não é só o que eu estou vendo aqui, mas provavelmente todo mundo tem, então eu não me acho diferente, portanto eu não tenho consciência de que eu tenho essa faculdade da segunda vista. Na questão seguinte, então, se pergunta se pode atribuir a uma espécie de segunda vista, ou se pode se chamar segunda vista, né, a perspicácia que certas pessoas têm, né, de julgar as coisas com maior precisão que os outros. Ou seja, eu consegui fazer uma análise de uma determinada situação, né? Vamos pensar que a gente está sempre aqui falando de coisas mais morais, né? Coisas mais ligadas realmente a decisões que afetam o nosso moral, né? Então, uma pessoa sempre tem uma perspicácia de ver o que os outros não viram e de tomar um julgamento muito mais adequado. Isso pode-se dizer que é uma espécie de segunda vista? Aí os espíritos nos respondem que, mesmo que a gente não chame de segunda vista, o que ocorre com essa pessoa que sempre consegue ter um julgamento examinando aquilo que está além dos olhos físicos, ele é conseguido, essa capacidade de percepção maior é sempre conseguida porque a alma se irradia mais livremente fora do corpo. E aí se irradia até no sentido de se habilitar melhor para a intuição dos bons espíritos, né? E aí, conseguindo se libertar dessas amarras físicas,
ela diminui a influência do véu que a matéria coloca sobre nós. E aí ela julga melhor, porque ela julga com base numa visão que ela criou não a partir do olho, mas a partir da alma, né? Uma visão melhorada da realidade. Então, se não for segunda vista, é uma visão melhorada da realidade. E isso nós só conseguimos quando a gente se desprende mais da matéria e se coloca melhor no mundo das ideias, no mundo espiritual. É assim que ocorre. E dessa se desprende uma segunda pergunta que é formulada assim: essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência da coisa, né? Se saber das coisas antes? Então, sim, essa faculdade, em certos casos, permite isso. Nós sabemos que não há como prever o futuro, porque todos nós temos livre-arbítrio. Então, o futuro ele sempre poderá ser mudado pelas nossas escolhas, né? Eu sempre gosto de lembrar que Jesus, no horto, né, seus últimos momentos antes de ser preso, ele faz uma oração a Deus, dizendo que se Deus quiser, aquele cálice fosse afastado dele, né? Cada um vai dar uma interpretação, é certo, mas eu sempre penso que Jesus, mais uma vez, estava rogando a Deus que, se Deus quisesse, as pessoas pudessem tomar uma decisão diferente. Ao invés de sacrificá-lo, ao invés de crucificá-lo, as pessoas poderiam tê-lo libertado. Isso não estava determinado, né? É claro que havia uma certa previsão, porque havia um certo conhecimento dos espíritos que estavam reencarnados e das influências maléficas que poluem nosso planeta. Então havia uma certa previsão de que a gente agiria como sempre agiu, né? Agindo muito mais pelos interesses mesquinhos e materiais. Então havia uma previsão. Mas quando Jesus diz ao Pai que, se for da vontade dele, possa ser afastado aquele cálice, mas não se faça a vontade dele, se faça a vontade de Deus. No meu entendimento, ele está falando disso. Olha, se Deus permitir, né, se a divina providência permitir que as pessoas, e conseguir até, né, que as pessoas tomem uma decisão mais adequada, mais assertiva, mais correta, que se mude o futuro que está previsto. Porque o futuro sempre pode ser mudado pelas nossas decisões. Então vejam como nem Jesus ele determina essa presciência sem considerar que há a possibilidade de que essa presciência venha a se equivocar no sentido que as pessoas tomem outra decisão. Porque a presciência não é mais do que isso, né? É uma probabilidade muito grande que as coisas aconteçam daquele jeito, porque tudo está alinhado para ser daquele jeito, né? Porque se sabe a evolução de cada ator, se sabe cada circunstância que está envolvida. Nossa presciência ela é sempre relativa. Ela sempre é uma presciência com base na probabilidade de que tudo ocorra conforme vem ocorrendo, né? Então, existe, né, essa faculdade da segunda vista pode dar condição da gente ter a presciência das coisas, né, mas ela não é uma coisa determinística por causa do livre-arbítrio. E aí eles dizem também que essa faculdade, né, pode também dar os pressentimentos, né? A gente vê alguma coisa com os olhos da alma e tem o pressentimento que as coisas estão indo para aquele caminho, né? E aí eles dizem, existem vários graus nessa faculdade, né? E a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns, né? Ou seja, ela pode ter essa faculdade desenvolvida num nível, ou ela ter passado por várias graduações e já está num nível lá na frente. Então, esses graus que ela já possui da sua faculdade poderão, por exemplo, incluir a presciência das coisas. Mas eu sempre vou insistir, né, gente? A presciência das coisas é uma... Eu vou resumir aqui para uma linguagem que não é a certa, mas é uma regra de probabilidades. A gente sempre pode mudar o nosso destino. Só depende da gente, só depende da nossa vontade. As pessoas sempre podem mudar as coisas. Você está caminhando para o buraco. Alguém olha e diz, olha, fulano está caminhando para o buraco, vai cair. Mas você pode virar a esquina e não caminhar mais para o buraco, né? Você pode
por exemplo, ter um vício, alguém dizer, ele vai acabar morrendo por causa desse vício. E você pode mudar essa história, você pode deixar do seu vício. E aí você pode não ter aquela consequência lá que todo mundo previu que ia acontecer. Então é sempre o nosso livre-arbítrio, né, que vai fazer com que a gente faça as escolhas, e dessas escolhas nascem, né, os efeitos, né, daquilo que nós causamos, lei de causa e efeito. Então sempre nós temos a liberdade de mudar o nosso destino. A dupla vista pode vir alguma coisa e essa coisa acabar sendo superada por uma decisão diferente dos seus atores. Então nós agradecemos a Deus por esse estudo, pedimos que nós possamos assimilar essa lição de hoje, entendendo do quanto nós temos a ganhar aí com o desprendimento das coisas materiais, pedir que tenhamos uma boa semana.